Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai comentar sobre as especulações, sobre próximas teorias que vai acontecer na série Bridgerton da quarta temporada. Sei que tá longe, que ainda vai estrear provavelmente em 2026, mas a expectativa é muito grande e depois do final da segunda parte da terceira temporada de Bridgerton, a gente já pode ter aí mais ou menos uma noção de quem vai ser o próximo personagem a liderar a quarta temporada e algumas teorias do que pode acontecer em relação a isso. Então, vamos lá, vamos comentar? Na minha opinião, a quarta temporada vai ser sobre o Benedict, porque no final da terceira temporada mostrou vários episódios com ele se destacou em algumas coisas, e então provavelmente a quarta temporada será sobre ele. Acho que deve ter um pouquinho de parceria com a Francesca em relação também a algumas cenas do final da terceira temporada, mas acredito que Benedict vai liderar essa quarta aí e muita coisa vai acontecer. Tem muitas especulações, a Netflix não faz exatamente tudo igual ao livro, algumas coisas eles alteram, outras eles colocam, como por exemplo o Michael, que a gente conhece do livro, que seria o segundo marido da Francesca. Na série da Netflix é uma mulher que se chama Micaela, então a gente vê que a Netflix ela altera umas coisas e eu acho isso muito importante também para a comunidade LGBTQI+. Então, eu acho interessante isso também, né? Naquela época acontecia aquelas coisas. E o Benedict está incluso também nessa comunidade aí LGBT, por causa da sua orientação sexual, que ele se descobre bissexual, né? E a gente vê isso aí na terceira temporada, então acho que vai ser bem interessante. No livro dele, a gente vê que a história é parecida com um conto de Cinderela. Ele se apaixonando por uma garota que é uma criada, filha de um lorde que faleceu, e a madrasta colocou ela como empregada da casa. É mais ou menos isso, porque eu ainda não comecei a ler o livro dele, mas as poucas coisas que eu peguei, que eu consegui identificar, é mais ou menos isso que vai acontecer. Na minha opinião, eu acredito que na quarta temporada vai ser um pouquinho diferente. Talvez essa garota não seja uma garota, seja um menino. Mas eu acho um pouco também difícil de acontecer, porque geralmente o Lorde é Lorde quando ele tá vivo, ele é um Lorde, né? Ele tem o seu poder ali na família, ele tem como liderar tudo, ele pode se casar novamente. Eu acho que não aconteceria isso em relação a um homem, eu acho que seria com uma mulher mesmo. Então talvez a história seria um pouco diferente. Provavelmente, na minha opinião, ele estaria com um relacionamento com algum homem, ele se apaixonaria por algum homem, mas aí surge essa mulher, que eu acho que é Sophie o nome dela, que ele se apaixona por ela e vai ficar dividido entre o homem e a mulher. Talvez seja isso, ou talvez ele quer ficar com o cara, mas aí não quer abrir mão dela, talvez fala pra ela virar amante dele, ou ele casa com ela por aparência, mas continua com o cara. Talvez isso possa acontecer. Ou então não, ou então a bissexualidade dele realmente é revelada, mas aí ele mantém isso em segredo e se apaixona por ela e quer casar com ela, mas aí ele não quer abrir mão da vida dele de liberdade, que é uma coisa que ele valoriza muito, que a gente vê isso no decorrer da temporada. Então eu acredito que talvez aconteça isso também. Então são várias coisas, são várias teorias que pode acontecer. E outra coisa também que eu acho que pode muito acontecer, eu acredito que a Penélope e o Colin devem aparecer também na quarta temporada, provavelmente para poder mostrar a vida deles, como é que surgiu, como é que continuou, na verdade, o filho dela com o da Penélope com o Colin. E a Lady Whistledown, que agora não é mais como a Lady Whistledown, é como a Penélope. Também eu acho que vai aparecer muito dela lá, vai ter participações dela com uma rainha. Vai ter também a situação do casal, a Violet com o irmão da Lady Danbury. Deve acontecer também, como eu disse, participações da Francesca com a vida dela. Acredito que também deve acontecer. Não sei se o Anthony vai aparecer com a sua esposa e o seu filho. Talvez apareça, não sei. Espero que sim, porque na minha opinião poderia rolar mais temporadas de Bridgerton. Como eu sou muito fã, por mim não teria 8 episódios, teria no máximo 15. Mas
Acredito que esses personagens vão continuar na quarta temporada e como o Benedict vai liderar, tô com umas expectativas aí do que pode acontecer. E tô muito ansioso pra ver no que pode rolar. Tenho outras ideias também do que pode acontecer com o Benedict, mas a minha opinião mesmo, acho que 90% que talvez seja com um homem a próxima temporada dele. Mas acho que a Sophie talvez apareça de alguma forma, de alguma maneira, ou ele se apaixona por um homem e por uma mulher, ou ele vai ficar dividido entre o homem e a mulher, ou a vida de farra que ele tem, de liberdade que ele tem, com a vida de casado, que é uma coisa que ele foge muito quando ele vai aos bailes. Então vamos ver o que pode acontecer. Talvez seja com a Sophie, ou talvez seja com um homem, a gente não sabe. As especulações continuam, mas é isso que eu acho. Vamos ver o que pode rolar. E se for com um homem bacana, acho que vai ser interessante o Benedict com um cara nessa temporada para poder quebrar tabus, para poder mostrar as coisas que podem acontecer naquela época, que é uma época bem complicada. Mas se for com uma mulher também vai ser interessante, porque vai seguir o livro, né? Seguir o livro tecnicamente, com as coisas que podem acontecer, ou eles podem alterar alguma coisa também, a gente não dá pra saber. Mas temos que ficar no aguardo e ansiosamente esperando. Gente, então é isso. Fiz esse vídeo aqui rapidinho pra vocês, com umas especulações. Se você gostou, você pode me seguir, você pode comentar também. E é isso, um beijo pra vocês e se cuidem. Valeu!